que você diria para ele? Olhando no olho dele aqui. Eu te amo. Polícia, júri, promotor, psicólogos, TV Globo e jornalistas. Suzane von Richthofen passou por todos eles, nenhum saiu ileso. Ela estava presa durante tudo isso. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. O caso Suzane von Richthofen tem uma versão oficial, que virou minissérie, manchete e discussão de mesa de bar. Filha rica, namoro proibido, crime premeditado, família destruída. Essa versão é verdadeira, mas existe uma segunda história correndo em paralelo. E ela começa no momento em que Suzane entra em um sistema onde deveria controlá-la. Essa história não é sobre o crime, é sobre o que aconteceu depois. Em mais de 2 décadas, dentro do sistema judicial brasileiro, Suzane von Richthofen acumulou uma sequência de vitórias contra instituições que deveriam ser mais fortes que ela. A pergunta não é se ela é culpada. A pergunta é, existe alguém que ela não conseguiu manipular? Antes de seguir, uma informação que vai parecer burocrática agora e vai mudar de tamanho no final. Os técnicos internos de Tremembé, a prisão onde que ela estava, os profissionais que acompanham Suzane diariamente, que observam seu comportamento de perto, recomendaram progressão de regime por anos consecutivos. Cada recomendação foi bloqueada por peritos externos. Se você chegou até aqui e ainda não conhece o Documento Aberto, este canal investiga crimes reais, histórias perturbadoras, com a profundidade que elas merecem, que não cabem em um episódio de streaming. Deixe o like, se inscreva no canal, pois isso é o que mantém nosso trabalho de pé. E para entender o que Suzane fez com cada instituição depois, você precisa entender o que ela fez com a primeira. Família rica, Zona Sul de São Paulo. Manfred e Marisa von Richthofen, engenheiro alemão, mulher brasileira. Tinha uma mansão no Brooklyn, carros importados, viagens internacionais. A filha mais velha cursava medicina na USP. Inteligente, namorava Daniel Cravinhos. Os pais controlavam tudo: finanças, agenda, relacionamentos. Desaprovaram o namoro dos dois, aplicavam pressão constante para que terminasse. Suzane tinha 18 anos e tinha um problema, um obstáculo no caminho. O que ela fez com esse obstáculo é o que ela vai fazer com todos os outros. Só que agora, com as instituições, ela não pode mais usar os irmãos Cravinhos. Vai ter que ser ela mesma. Ela mata o pai e a mãe, ela causa uma comoção nacional, ela deixa uma população inteira chocada pela brutalidade do crime que ela cometeu, porque ela matou os pais para ficar com a herança. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, Daniel e Christian Cravinhos entraram pela janela da mansão. O laudo chamaria de trauma craniano severo por instrumento contundente. Suzane esperou no andar de baixo. Quando os irmãos desceram, ela perguntou do alto da escada se já havia terminado. Os irmãos confirmaram. Ela não subiu, não verificou. Perguntou o que precisariam fazer agora. A delegada, que conduziu as investigações, era experiente, obteve a confissão, construiu o caso e declarou formalmente uma coisa que ficou nos registros. Nenhum momento, sob nenhuma pressão, viu uma lágrima de Suzane, nem na delegacia, nem durante a confissão, nem nas investigações, nem nos interrogatórios. A única fotografia que existe de Suzane chorando é no enterro dos pais. Uma imagem que virou capa de jornal. Uma conexão com o contexto que os noticiários de 2002 não pararam para explicar. Ela enterrou os pais no sábado de manhã. No sábado à tarde, fez aniversário de 19 anos, churrasco na mansão, com Daniel e Christian, com o irmão. No meio da festa, a delegada chegou com a equipe para recolher provas. Suzane a recebeu de biquíni, cigarro na mão, lata de cerveja na outra. Conduziu os investigadores pelos cômodos, como quem apresenta um imóvel. Chegou ao quarto do crime e apontou para o canto. Aqui tinha sangue, mas eu mandei limpar. A polícia obteve a confissão, mas saiu da mansão sem nada que Suzane não tivesse escolhido mostrar.
delegacia do bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, o estudante Christian Cravinhos de Paula e Silva foi levado direto para o departamento de homicídios no centro da cidade. Ele é o principal suspeito da morte do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da mulher, a psiquiatra Marísia. O casal foi morto a pauladas no quarto em que dormia na noite do dia 30 de outubro. A polícia chegou ao local de madrugada. Não havia sinais de arrombamento e a porta da casa estava aberta. O julgamento de Suzane von Richthofen não foi unânime. Esse detalhe some de todas as coberturas. As manchetes registraram condenação. O que ficou de fora foi o placar, 5-4. O sistema brasileiro de júri não funciona como os filmes americanos. Os jurados não respondem culpado ou inocente. Eles recebem um questionário. Cada pergunta corresponde a uma qualificadora: premeditação, motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima. Cada resposta afirmativa adiciona anos. 5 pessoas responderam que sim a todas as qualificadoras. 4 pessoas, depois de ouvir tudo, laudos, depoimentos, reconstituição, confissão, responderam diferente em pelo menos uma. 4 pessoas no júri de crime hediondo. O sigilo do voto é absoluto. Nunca saberemos o que elas viram, mas o placar ficou nos autos. 5-4. Não é uma derrota esmagadora, é uma derrota por margem mínima. Na reconstituição oficial, os irmãos Cravinhos se desintegraram. Daniel quase desmaiou. Não conseguia ficar de pé. Quando o policial, que representava o pai dela, se aproximou, ele desabou, repetindo as mesmas palavras em loop. Meu Deus do céu, me perdoe, não queria ter feito isso. No momento exato das pauladas, dentro do quarto, ele havia se ajoelhado e feito carinho na cabeça de Manfred. Ainda durante o crime, Christian cobriu os rostos das vítimas com toalhas. Não conseguia olhar. Suzane ficou fria em todo o processo. Tomei uma perita de fora para avaliar a Suzane, aí eles descobrem que ela não é arrependida. O Daniel, ele demonstrou arrependimento imediatamente. Você sabe que o Daniel, quando ele mata o Manfred, logo depois que ele executa as pauladas, ele já se arrepende, ele se ajoelha, começa a fazer carinho na cabeça do Manfred e fica falando de forma repetida: meu Deus do céu, me perdoe, eu não queria fazer isso, e fica extremamente abalado. Delegacia, reconstituição, tribunal. Os registros são consistentes. Ela nunca se desestabilizou em nenhuma etapa. Daniel Cravinhos, Suzane von Richthofen. No ato, ajoelhou, pediu perdão. Daniel foi vencido pela culpa. Suzane não foi vencida pela reconstituição. O teste de Rorschach é um instrumento que o sistema usa para medir o que não consegue ver diretamente. 10 pranchas com manchas de tinta. O avaliado descreve o que vê. Um segundo psicólogo analisa as respostas sem saber o nome do paciente. O resultado mapeia a personalidade, controle emocional, tendência à agressividade. Daniel passou. Suzane reprovava sistematicamente, mas não da forma que você está imaginando. O teste no criminoso, o teste ele dura mais ou menos 2 horas, tá? Então o que é? Ele tem 10 pranchas, é um teste projetivo, ele tem 10 pranchas, e ele submete, ele dá a primeira prancha pro paciente, pro periciando, no caso, pro criminoso, aí ele tem que dizer o que ele vê nessas imagens. Qual é o fundamento desse teste? Esse teste, ele vai revelar os sentimentos que você não quer que venha à luz, ele vai revelar o que você tem de oculto. Os laudos externos não concluem que ela é psicopata. Nenhum dos 4 laudos usam essa palavra. E existe um motivo específico para isso. O grau de manipulação e sedução dela é elevado o suficiente para interferir no próprio resultado do exame. No primeiro teste, ela recebeu o psicólogo como se estivesse na própria casa, recebendo visitas. Ofereceu água, disse que ele era muito novo para estar naquela posição. Uma frase de elogio que coloca o avaliador em dívida emocional antes de qualquer prancha ser mostrada. Os laudos externos concluem: agressividade camuflada, narcisismo, egocentrismo pronunciado. Os técnicos internos, que a observam diariamente, repetiram por anos que ela estava pronta. Recomendaram progressão. Os peritos externos bloquearam cada recomendação. A mesma pessoa, avaliadores diferentes,
conclusões totalmente opostas. 20 anos, as duas posições ainda persistem, e o judiciário continua seguindo os externos. Um promotor público decidiu reabrir o caso. A motivação declarada era jurídica. Havia uma tese sobre um quarto envolvido. Astrogildo Cravinhos, o pai de Daniel e Christian. A motivação real, segundo quem acompanhou o caso, era exposição na mídia. Um caso de alto perfil, reaberto, gera cobertura. Cobertura gera carreira. O promotor convocou Suzane no Ministério Público diversas vezes. Deu um apelido a ela, Suzy, e dizia que chamava todos os presos pelo apelido. Mandou buscar comida, construiu uma relação que ia além do processo. Suzane entendeu o que estava acontecendo. Ela deu um depoimento implicando Astrogildo na tese de reabertura. Uma declaração que, se fosse assinada, poderia mudar o caso inteiro. O promotor tinha o que precisava. O advogado dela leu o depoimento, olhou para ela e disse: "Não assina. As evidências eram fracas. O timing era ruim." Ela não assinou. Na sessão seguinte, o promotor transformou a própria sala em outra coisa. Bola de discoteca, CD player, comida, bebida. Mandou retirar as algemas. Suzane pediu para ir ao banheiro. Dobrou à esquerda em vez de à direita. Entrou na corregedoria. Registrou denúncia formal de assédio sexual. O promotor foi punido. A sessão não aconteceu. A reabertura do caso morreu. Astrogildo nunca foi indiciado. Você despertava muitas paixões. É verdade que um promotor foi até afastado do Ministério Público, se apaixonou por você, te assediou? Como foi isso? Ele passou um tempo, ele me chamou lá no Ministério Público, lá na sala dele, e ele começou a fazer declarações de amor pra mim. Como assim? Dizendo que tinha conhecido uma menina que ele achava encantadora, que sonhava com essa menina, que sonhava ir lá, pedir laranja pra ela de manhã na cama, sonhava passar com ela no shopping, várias coisas. E aí, me chamou outras vezes lá, por mais uma vez, e nessa vez ele falou que essa pessoa que estava terminada de pensar era eu. Uma presidiária de segurança máxima leu a situação, calculou a rota e derrubou um promotor público. Dentro de Tremembé, o padrão continuou, em uma escala menor, mais contínua. Ela construiu vínculos com eficiência cirúrgica. Mudou de religião 4 vezes. Entrou luterana, virou católica. Quando um agente de segurança, a quem precisava, era católica. Flertou com o espiritismo quando uma presa realizava sessões que diziam conectá-la com a mãe. Passou pelo candomblé, saiu evangélica, em processo de se tornar pastora. Cada conversão acompanhou uma relação com uma pessoa específica, de quem precisava naquele momento. Mas a manobra mais documentada é a do endereço. Para o regime semiaberto, a justiça exige um endereço fixo para as saidinhas. Suzane não tinha para onde ir. Ela própria havia eliminado essa possibilidade em 2002. Uma colega de cela, Luciana Albergue, mostrou uma foto do irmão, Rogério. Suzane olhou, escreveu uma declaração de amor no verso. Mandou de volta. Eles começaram a namorar por carta. Quando a justiça perguntou para onde ela iria nas saidinhas, ela entregou o endereço de Rogério. A TV Globo exibiu os laudos psicológicos de Suzane no Fantástico, sem autorização. Ela processou, ganhou em primeira instância. Um jornalista escreveu uma biografia não autorizada. Ela entrou em uma ação pedindo para impedir a publicação antes de conhecer o conteúdo, alegando danos à imagem. O juiz interferiu. Não é possível censurar o que ainda não se leu. É a única derrota clara da lista. Mas o jornalista foi processado em seguida pela família Albergue, com pedido de silêncio legal. Ela também processou o Estado por falta de proteção durante as saidinhas. Quando era fotografada, ganhou. Uma mulher condenada por matar os próprios pais, usando o sistema jurídico para controlar quem fala sobre ela. Quando você monta uma lista completa das pessoas e instituições que ela manipulou, ela tem um peso em que nenhuma cobertura sobre o caso organizou dessa forma. Furar o bloqueio formado em torno de Suzane von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia, em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney,
amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela, eu fui visitar ela. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Suzane olha para Em Barney. nenhum momento A entrevista era continua. muito grave. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre mandava eu usar muita droga. E eu cada vez era mais e mais e mais droga. E ele me dava mais droga. E isso foi acabando comigo. Ele falava, se você me ama, usa. Se você me ama, usa. Estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Tá bom. Pode. Pode. Segue tentar. E aí? Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. O Fantástico consultou um perito criminal para identificar quem está falando. A voz seria do advogado Mário Sérgio de Oliveira, que você vê abraçado a Suzane, à direita na tela. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Eu não, por favor. A família eliminada como obstáculo em 2002. Com auxílio dos Cravinhos, a polícia teve confissão obtida, em condições controladas por ela, nunca uma lágrima. Agora, nos fechamos este documento.